hoje enfrenta uma daquelas questões que anda a enervar os amantes de livros de há uns anos para cá, leva a grandes discussões. Normalmente um dos lados da discussão é muito visível, o outro está um pouco mais calado. Estou a falar da discussão entre livros em papel e livros digitais. As livrarias online, as livrarias digitais, têm disponibilizado 3 tipos de livros hoje em dia. Temos os livros em papel, que também estão nas livrarias tradicionais, os livros eletrónicos, que já são um pouco mais difíceis de comprar nas livrarias tradicionais, e os livros falados, os audiolivros, que também têm aparecido por aí e, aliás, em certos mercados têm tido agora um crescimento muito significativo. Mas hoje vou falar apenas da discussão entre papel e ecrã. Ecrã não, livros eletrónicos, que por vezes são lidos em maquinetas como o Kindle, que tem ecrãs, claro, mas aquilo não é bem um ecrã como nós estamos habituados a ver nos telemóveis ou nos computadores. Aquilo é uma espécie de ecrã, pronto, uma placa com tinta digital. Mas há que dizer, antes de falarmos das vantagens e desvantagens de um lado e do outro, que há aqui uma guerra retórica, e a vitória nessa guerra retórica, pelo menos, vai para o partido do papel, porque nós todos gostamos de ler, temos as recordações de infância, o cheiro dos livros, a tradição, as bibliotecas que já existem, as frases bonitas que as pessoas costumam pôr a favor dos livros em papel. Há quase que uma irmandade do livro, eu faço parte dessa irmandade, uma irmandade em que as pessoas juram pés juntos que odeiam livros que não sejam em papel. Bom, muitas pessoas não dizem que odeiam, mas pelo menos declaram de forma muito clara que não gostam assim tanto de livros que não sejam em papel. O partido do livro eletrónico, por sua vez, está calado. Existe, porque muitas pessoas compram livros eletrónicos, mas não costuma propriamente andar por aí a defender o seu partido. É um partido feito de gente que anda por aí com milhares de livros nos bolsos, mas que não anda por aí a declarar que tem os milhares de livros nos bolsos. Pronto, e agora, eu retoricamente, de facto, faço parte da Irmandade do Papel. Eu gosto mesmo muito de livros em papel e compro muitos, mas confesso que também leio livros em formato digital. Faço, por exemplo, uma coisa que me parece muito útil. Tenho uma daquelas maquinetas, é verdade. Por vezes quero ler o princípio de um livro, e os princípios dos livros estão disponíveis gratuitamente para estas maquinetas. Posso ler e depois, se quiser, compro eletronicamente ou em papel. Acontece muitas vezes começar a ler um livro no Kindle e depois acabar por comprar a sua versão em papel. Bem, esquecendo um pouco esta guerra, ou melhor, não esquecendo a guerra, mas tentando ser um pouco, como é que eu ia dizer, imparcial, vou tentar dizer que vantagens encontro nos livros eletrónicos e depois as vantagens dos livros em papel. Então, 5 vantagens, isto foi vantagens que eu encontrei, ou pelo menos que registrei num texto que escrevi há uns anos, que foi publicado pelo menos há 3 anos, que eu acho que já é uma versão, aliás, de um texto que já tinha escrito ainda há mais tempo. Mas pronto, neste texto eu dizia que havia 5 vantagens dos livros eletrónicos. É um texto que está na minha página, nas certas palavras, e dizia então que as vantagens dos livros eletrónicos eram: não precisamos de andar com muitos calhamaços atrás, e mesmo assim podemos andar a ler muitos livros ao mesmo tempo, o que é bom. Podemos, como acabei de dizer, ler o primeiro capítulo de um livro que nos desperta a curiosidade e depois vemos se nos apetece ou não continuar. Podemos ler à noite, sem ter a luz ligada, ou seja, sem irritar a pessoa que está ao nosso lado e que quer dormir. O próprio ecrã tem uma luz que vem por trás e que não irrita quem está ao lado e que nos ajuda a ler. Claro que podemos ter sempre candeeiros, eu sei, mas ali é bastante mais fácil. Não precisamos de comprar novos equipamentos. Se não quisermos um destes leitores só para livros, podemos instalar aplicações no telemóvel. Podemos ler no telemóvel. Às vezes as pessoas estão a olhar para o telemóvel e não estão a ver vídeos, estão a ler, ou então estão a ouvir podcasts sobre livros. E quinta vantagem: não precisamos de revelar ao mundo que livro é que estamos a ler. Podemos ler o livro sem estar a dizer toda a gente. O que pode também ser uma desvantagem, porque às vezes é muito divertido estar, vamos imaginar, no metro ou noutro sítio qualquer, e estamos a ler e estamos a ver o que a outra pessoa está a ler e até podemos começar a conversar. Era engraçado que isso acontecesse mais vezes. Pronto, com os Kindles não é possível, o que pode ser uma vantagem, mas muitas vezes será uma desvantagem. Agora, os livros em papel, as vantagens. Primeiro, é possível oferecer, o que é bom.
A verdade é que é muito difícil oferecer livros eletrónicos. E é um bocadinho ridículo. Imaginem uma pessoa oferecer um embrulho e lá dentro está um código qualquer para levantar um livro. Não é assim muito agradável. Segunda vantagem, um livro em papel funciona em qualquer lado. Não temos de estar aflitos com a bateria, não temos de estar preocupados com o carregador. Está ali pronto a ler, desde que haja luz, não é? Terceira vantagem, é possível colecionar. Podemos ter 1000 livros no telemóvel ou no Kindle, mas não é bem a mesma coisa. Os livros são objetos, têm cor, têm peso, têm textura, e isso é bom. E por isso é que é uma das razões pelas quais tanta gente tem livros que ainda não leu nas estantes. Há pessoas que ficam intrigadas, mas é também uma certa fome de colecionar livros, embora também há que dizer que no Kindle é muito fácil descarregar livros, pelo menos partes de livros, que depois acabamos por não ler. Portanto, o problema continua de um lado e do outro. Quarta vantagem, é mais fácil dar uma olhadela ao livro, folhear e ter noção do livro antes de começar. No caso dos livros eletrónicos isso é muito mais difícil. É mais fácil encontrar uma passagem particular que queríamos ler, porque sabemos a posição na página e o sítio onde estávamos, temos uma relação mais física com o livro. Então, se for um livro de não-ficção que muitas vezes se lê andando para trás e para a frente e temos de voltar a ler uma parte, na ficção por vezes também acontece, mas na não-ficção é mais comum, é muito mais fácil fazer isso com o papel. No caso dos livros eletrónicos, folhear é bastante mais difícil. E quinta vantagem, já tinha dito, os cheiros, as recordações, até os cortes que às vezes temos nas mãos do papel, tudo isso faz parte da nossa memória. E também a possibilidade de escrever notas à margem, pôr o nosso nome e a data na primeira página, tudo isso faz-se no papel. Também é possível pôr notas no Kindle, é verdade, mas não é, como se diz, não é a mesma coisa. Parece, perante estas 5 vantagens para um lado e para o outro, que os livros de papel ganham. E, para dizer a verdade, se eu tiver mesmo de escolher, vou escolher os livros em papel. Pelo menos é a minha perspectiva desta guerra. E, no entanto, os próprios livros ensinaram-me a desconfiar um pouco das minhas próprias opções. E é verdade que nós também estamos agarrados a este formato porque estamos habituados a esse formato. É assim, o formato que o livro tem hoje é um formato que também foi sendo criado ao longo do tempo. Não estou a dizer que isto vai desaparecer, duvido mesmo muito. Acho que o formato do livro é magnífico, está muito bem feito por esta evolução ao longo de tantos séculos, mas o livro eletrónico é apenas mais um outro formato. E por isso julgo que estamos aqui perante aquilo que podemos chamar de uma falsa dicotomia, aquela ideia de que é preciso escolher perante isto, perante algo que existe de novo, temos de dizer agora ou escolhemos o que é novo ou continuamos com o que é antigo. E não é assim. Na verdade, nós não temos de escolher. Podemos ter livros em papel e livros digitais. Os livros não se importam. Vou a uma livraria, compro em papel, procuro, estou ali naquele jogo de sorte e azar de encontrar os livros, mas se por acaso sei que há um livro que quer experimentar o primeiro capítulo, posso descarregar esse primeiro capítulo, posso até comprá-lo e lê-lo todo no Kindle, porque posso ler mais facilmente à noite com a luz desligada. Vou de férias e levo muito mais livros do que poderia levar se fossem todos em papel, por isso posso usar estes dois formatos e até posso de vez em quando ler, ou melhor, ouvir um audiolivro. Também já fiz a experiência. Ouvi um audiolivro no carro, no caminho para a faculdade, ida e volta durante uns tempos, estive a ouvir um livro que já tinha lido. E foi uma sensação muito curiosa, porque era um livro do Ian McEwan, já agora, depois posso contar esta história, e era Solar. Ouvi o livro e reparei em coisas que não tinha reparado no papel, talvez ao contrário também acontecesse, muito provavelmente aconteceria. Houve ali como estava ali obrigado a ler, ou melhor, a ouvir a um ritmo que não era o meu, tive uma experiência com aquele livro muito diferente do que é habitual. Não quer dizer que eu queira passar a ouvir todos os livros, muito pelo contrário, mas foi uma experiência muito curiosa e isto dava, para dizer a verdade, outro episódio. E deixo uma pergunta para o final e gostava muito de ouvir os vossos comentários. Costuma ler livros eletrónicos ou só em papel? Ou até ao contrário, é daquelas pessoas que só leem livros eletrónicos, também há, e os audiolivros já experimentou? Gostava de ouvir as experiências das pessoas que estão desse lado. Muito obrigado e bom fim de semana. Até a segunda.